pessoal, tudo bem? Eu sou a chefe Paula Tempesta, instrutora do Mundo da Festa Instituto, e eu estou aqui para ensinar mais uma receita hoje para vocês. E a receita de hoje vai ser um bolo gelado de choconinho. A gente vai usar o chocolate da Melt, o chocolate nobre. Hoje a gente vai usar o blend, tá? A gente vai usar também o Melkin chocolate branco, o chantilly da Norcal, que é muito bom esse chantilly. Vamos usar também essa folha aqui de embalar bolo gelado da Cronos. E também esse nosso fatiador, tá? A nossa bisnaga para umedecer o nosso bolo. Então é isso, gente. Então vamos lá fazer a nossa receita? Então a gente vai começar fazendo a massa de chocolate, tá? A massa do nosso bolo gelado. Essa massa é muito simples, vamos usar o liquidificador. Então aqui no liquidificador eu vou colocar todos os líquidos. Vou colocar os ovos. A quantidade vai estar na descrição do vídeo, tá? O óleo. O açúcar e a nossa água. É importante que essa água ela esteja morna, então eu vou esquentar ela, aquecer ela 10 segundinhos no micro-ondas. Então eu tenho minha água aquecida, já vou colocar ela aqui e vou bater tudo de uma vez só. Aqui eu vou bater um tempinho, mais ou menos um minutinho. Eu já vou colocar o meu cacau em pó também aqui no liquidificador. Aqui já tenho o meu líquido batido. Vou transferir para o bowl. E aí eu vou colocar a farinha. Também já posso colocar essa quantidade de farinha no liquidificador se eu quiser já para bater. Aqui eu venho e coloco a minha farinha de uma vez. Vou mexer com o fouet até ela incorporar toda. Sempre mexendo não muito rápido, porque eu não posso despertar o glúten dessa massa, porque a gente quer uma massa bem fofinha, tá? Então é bem rapidinho aqui que mexe, só até misturar bem. E agora aqui eu já tenho o meu fermento químico com um pouco de bicarbonato de sódio. Já venho, coloco aqui na minha massa. Vou mexer para incorporar lentamente também. Vê que essa massa ela fica bem escurinha. E vou despejar na minha assadeira. Aqui eu forrei, eu fundo com um papel manteiga. Eu despejo toda a minha mistura aqui. E aí é só colocar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus, tá? Por aproximadamente 30 minutos, aí vai depender mais ou menos de como é o seu forno. Então, já temos a nossa massa aqui assada. Olha como ficou linda essa massa.
Enquanto ela resfria, fica aqui para ela esfriar, a gente vai fazer o nosso brigadeiro, tá? Brigadeiro também é simples, a gente vai precisar de creme de leite, leite condensado e chocolate em barra. A gente começa colocando o leite condensado aqui na panela. Já vou colocar o meu creme de leite. Como aqui não é chocolate em pó, não tem necessidade de colocar um de cada vez, eu posso já misturar tudo junto, exceto o chocolate, tá? A gente vai colocar o chocolate a hora que começar a borbulhar essa nossa mistura. Aqui com a panela desligada, eu vou misturar até ficar tudo homogêneo. E aí eu vou ligar a minha panela. Lembrando que esse brigadeiro é ponto de recheio, então ele tem um pouco menos, ele fica cozinhando um pouco menos do que o brigadeiro de bolear, tá? A gente quer que fique cremoso na hora que for comer, partir esse bolo para ele não ficar duro. Então ele tem que ficar com uma textura macia. Eu já liguei, começo a mexer minha panela. Ele vai cozinhar por mais ou menos uns 15 minutos em fogo alto, tá, gente? Se for num fogão de chama. Esse daqui, no caso, é um fogão de indução, então ele é um pouquinho mais rápido que o outro. Ó, então aqui ele já começou a querer borbulhar. Agora é a hora da gente entrar com o chocolate picado, tá? Ou em gotas, o que preferir. Só é importante que seja chocolate nobre e em barra, não chocolate em pó. E esse daqui é o ponto que eu quero de recheio. Esse ponto aqui, ó. Viu que ele chega bem rapidinho. Vou continuar mexendo, eu já desliguei minha panela. Como essa panela aqui, ela retém calor, então eu continuo mexendo, porque ela vai continuar cozinhando esse fundo. E a gente quer um recheio cremoso e não duro. Temos um brigadeiro pronto, ó, no ponto de recheio. Ainda tá um pouco líquido porque ele tá quente, mas a hora que ele chegar na temperatura de certa, ele vai estar mais consistente, mas não vai estar duro, vai estar cremoso, tá? Agora eu vou transferir aqui para um bowl ou para um outro recipiente para a gente deixar ele esfriar. Tirar da panela para ele esfriar mais rápido. E aí a gente sempre coloca um plástico em contato, tá? Pode ser o plástico filme ou aqueles saquinho, alguma coisa só para que não forme película aqui. Assim, contato, para não formar. E a gente deixa esfriar em temperatura ambiente, depois coloca um pouco na geladeira. Então agora a gente vai continuar com a segunda parte do recheio, que a gente vai fazer uma mousse de leite ninho, tá? Então a gente vai começar fazendo a ganache. Eu sempre começo aquecendo o creme de leite. Você pode fazer no micro-ondas também, mas eu prefiro fazer assim, que eu acho mais fácil. Então a gente vai aquecer o creme de leite. A hora que ele começar a borbulhar, a gente já acrescenta o chocolate com o fogo depois desligado, tá? Para poder fazer a ganache. Então aqui é bem rapidinho, é só o tempo de aquecer mesmo. Então a gente quer esse ponto aqui, tá vendo? Ele começou a borbulhar, eu vou desligar.
Já vou jogar o meu chocolate e mexer até ele derreter todo. Como essa panela aqui ela retém bastante calor, então ela vai continuar aquecendo ainda, mesmo com ele desligado. Posso fazer no micro-ondas também, tá? Derreter o chocolate e esquentar, aquecer o creme de leite. Mas acho assim mais fácil. Lembrando que tem que ser sempre com chocolate nobre e não com cobertura, tá? Ó, o próprio calor do creme de leite já derreteu o meu chocolate. Eu já tenho um ganache de chocolate branco. E aí eu vou saborizar essa ganache com leite em pó. Eu vou transferir daqui da panela para um bowl. E aí a gente vai saborizar ela com leite em pó. Aí eu já despejo aqui, transfiro para o meu bowl. Até porque eu preciso que essa ganache esteja fria, em temperatura ambiente. Então, se eu deixar ela na panela, vai demorar mais tempo para esfriar. E aqui eu venho com o meu leite em pó para saborizar. Ela vai endurecer minha ganache, mas eu vou colocar só a metade. A outra metade a gente vai bater junto com o chantilly, tá? Então, aqui eu venho, misturo. Vamos ver que a textura da ganache vai endurecer um pouquinho, mas ainda vai continuar cremosa. Então, essa textura que vai ficar. Tá? Então, agora aqui a gente vai fazer o nosso chantininho. Eu já tenho aqui o meu chantilly gelado. Vou colocar aqui na batedeira, junto com o leite em pó, aquele restante que a gente deixou reservado. Então, aqui já temos o nosso chantilly, ó, um ponto bem firme. A gente vai colocar na nossa ganache para montar nosso mousse. Sempre coloco por partes, tá? Porque eu não posso perder essa aeração. A gente quer que fique uma massa, um recheio aerado. Para ter mesmo esse contraste do mousse com o brigadeiro. A primeira que eu coloco eu mexo um pouco mais rápido para poder incorporar e a segunda parte a gente já vai mexendo um pouco mais devagar. Ó, já vai vendo que a textura dele vai mudando. Estão vendo que eu tenho um recheio já mais firme. Aqui ele vai descansar por alguns minutinhos e aí eu já vou rechear o meu bolo. Então, agora a gente vai desenformar, o bolo já tá frio. Esse papel aqui é uma belezinha. Olha essa massa, que bonita. E aí, a gente vem com o nosso cortador. Vamos cortar essa massa ao meio. Eu venho aqui com um plástico filme e vou montar ela no plástico para depois eu tirar esse bolo.
ele vai precisar ficar descansando por no mínimo 3 horas, tá? Para ele pegar a temperatura, para ele ficar bem molhadinho, aquele bolo gelado que a gente gosta. Aqui a gente vai molhar a nossa calda. E eu venho com a minha primeira camada, que é o nosso brigadeiro. Então, aqui a gente tem, ó, a nossa textura da nossa mousse, vem? Ele já ficou um pouco mais firme. Eu vou colocar ele na manga para ficar melhor para colocar aqui. Vem aqui, coloca o nosso bolo aqui em cima. Agora é hora de umedecer só um pouquinho. É intencional que ele fique bem úmido mesmo, né? Afinal, a gente tá falando de bolo gelado e bolo gelado seco não fica legal. Por isso que ele precisa descansar. Pra ele absorver todo esse líquidozinho da calda que tá aqui. Aí agora a gente tampa e coloca na geladeira. Eu vou colocar mais uma camada aqui de plástico filme para ele ficar bem tampadinho, para não entrar ar. E aqui agora é só pôr para gelar e esperar o tempo para a gente cortar ele e embalar. Então agora já temos o nosso bolo gelado. Lembrando que ele tem que ficar no mínimo de 3 a 4 horas na geladeira, tá? Embrulhadinho assim. Agora a gente vai cortar e embalar. Vou virar ele aqui. Olha que bonito nosso bolo. Eu vou fazer a marcação e eu vou cortar com a espátula para ficar um corte preciso. E aqui eu posso cortar ele tanto assim quadradinho, quanto uma fatia mais fina. E vou fazer os dois formatos para vocês verem a diferença. Você pode estar passando ele em alguma... ou polvilhando ele aqui, olha que bonito que fica. A gente vai embrulhar. Então é isso, gente. Temos a nossa receita de choconinho gelado, né? Já embrulhado. Então a gente pode vender ele individual, pode servir numa festa de aniversário ou pode só fazer para consumo mesmo, tá? Olha que linda ela a embalagem. A gente fez uma embalagem dourada e a textura dele fica assim, ó. Olha aqui. Um bolo super leve e delicioso. Então, essa foi mais uma receita. Não esqueça de curtir o nosso canal e acompanhar o nosso conteúdo, tá? Até o próximo vídeo.